Bom, então, tendo carga elétrica definido, a gente pode partir para o conceito de corrente elétrica. Corrente elétrica está totalmente relacionado com tensão elétrica. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma carga inserida em um campo elétrico, ela vai se movimentar por conta da diferença de potencial que existe dentro desse campo. Então, sempre que você tem corrente, você tem que ter tensão. Mas não é porque tem tensão que vai ter corrente. Pode ter, por exemplo, no experimento de Millikan, por exemplo, você tinha ali um campo elétrico que não tinha corrente, certo? Então, corrente está intimamente relacionada com tensão elétrica e ela nada mais é do que a movimentação de cargas. É o fluxo da carga elétrica por uma unidade de tempo. Então, corrente elétrica, ela é Coulomb por segundo. Coulomb por segundo é igual a 1 ampere. Mas por quê que foi Ampere que foi homenageado? O que ele fez assim de tão importante? Bom, a história de André-Marie Ampère, ela começa a partir de outro cientista, na verdade, chamado Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted nasceu em 1777 e faleceu em 1851, e ele era um físico dinamarquês. O que esse cara descobriu? Ele deu início aos estudos do eletromagnetismo. Foi ele quem descobriu que existia um campo magnético quando em um fio passava uma corrente. Ele foi o cara que aproximou a bússola de um fio que estava passando uma corrente e a bússola ela mudou de direção. Então quem que fez esse experimento a primeira vez foi o Ørsted, não foi o Ampère. Mas ele parou por aí. Quem que explicou, teorizou e formulou esse fenômeno foi o André-Marie. Então foi por isso que o Ampère foi homenageado, porque ele foi o cara que ele descreveu a corrente elétrica, gerava um campo magnético em volta e ele formulou isso, ele descreveu isso matematicamente e fisicamente falando também. Além disso, outra contribuição muito grande que ele nos trouxe foi ele não só descreveu a primeira teoria do eletromagnetismo, como ele também definiu corrente elétrica e ele desenvolveu uma forma de medir corrente elétrica através do galvanômetro. Então ele foi o primeiro cara, desenvolveu esse aparelho. É claro que ele foi muito... depois, né, com o tempo, esse aparelho foi melhorado e tal, mas ele foi a primeira pessoa que mediu corrente. Esse instrumento, depois que ele foi melhorado, ficou conhecido como galvanômetro, mas foi o Ampère o primeiro cara que desenvolveu esse tipo de instrumento de medição. Então é por isso que ele foi homenageado. E corrente elétrica nada mais é do que 1 coulomb de carga por segundo.